Agora o TN1 vai falar sobre o sofrimento e desrespeito pelos quais muitas mulheres grávidas passam no momento do parto. Uma lei estadual garante à mulher o direito de escolher como quer viver esse momento tão sublime, o de trazer ao mundo um filho. Mas não é de hoje que nós recebemos rotineiramente relatos de mães que não são ouvidas no momento do parto e acabam submetidas a horas de dor e sofrimento para que realizem o parto natural na maternidade Santa Isabel, aqui em Bauru. Uma lei estadual garante a elas esse direito, mas essas mães dizem que pediram a cesariana e foram ignoradas. Elas relatam ter sido induzidas ao parto normal até a exaustão por mais de 24 horas seguidas. Em alguns casos, até além do limite da vida de mãe e filho. É o que você vai ver agora na reportagem. E 2 meses, Luca vive a fase das descobertas. Os primeiros passos ainda demoram, mas ele já engatinha depressa pela casa, sempre curioso e pronto para explorar o próximo canto se a família deixar. Júlia planejou cada etapa da gestação e desde o início da gravidez tinha certeza de como gostaria de trazer o filho ao mundo. Pelo plano de saúde, buscou um médico em quem confiasse para viver o parto da forma que planejava. No meu 7º mês eu encontrei uma médica, a doutora Cristiane. Ela foi uma mãe para mim e ela falava assim, não, você quer o parto normal, a gente vai fazer o parto normal. E eu não tive problema nenhum para realizar o parto normal com ela. Desde todas as consultas que eu passava com ela, a gente conversava sobre o parto normal. Ela foi me preparando no meu pré-natal para o meu parto normal. Nós construímos juntas, inclusive, o meu plano de parto. Então, todos os passos, assim, até me indicar fisioterapia pélvica, o que eu deveria fazer, o que eu deveria comer, tudo eu falava com ela. E foi sempre pensado no parto normal. A Júlia teve a escolha respeitada e pôde viver o nascimento do filho da forma com que planejou. Mas essa não é a mesma experiência relatada por muitas mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo com uma lei que garante à gestante o direito de optar pela cesariana, há casos em que esse desejo não é acolhido, mesmo em situações consideradas graves. Esse é o berço do Theo, o berço que ele nunca usou, mas ainda estava montado quando a nossa equipe chegou. A Ana e o Lucas prepararam cada detalhe para a chegada do primeiro menino da família, que já tem 3 filhas. A espera foi cercada de carinho, planos e expectativa, mas o capítulo que imaginavam viver ao lado do filho teve um desfecho muito diferente do sonhado. Ana já estava com 40 semanas de gestação quando percebeu que o bebê havia parado de mexer. Moradora de Piratininga procurou atendimento na maternidade Santa Isabel, em Bauru. Na entrada do hospital, a pressão estava em 16/8 e ela precisou ser internada. Eu tinha falado para a médica, eu falei, doutora, eu vou fazer cesárea? Ela falou, olha, por enquanto não, a gente vai te mandar para a sala. Aí você vai fazer o procedimento certinho e depois a gente discute sobre o parto. Aí de lá, depois de tudo que aconteceu, me sondaram, colocaram na medicação, tudo. Eles falaram que eu ia subir e ia entrar para a indução. Eu falei assim, mas mesmo assim eu não estou sentindo o neném mexendo, eu falei para ela. Ela falou assim, não, mas os batimentos estão tudo normal. 7 horas depois de dar entrada no hospital, os médicos de plantão iniciaram a indução para o parto normal. Segundo ela, o procedimento foi iniciado, mesmo após os diversos pedidos por uma cesariana, mas o procedimento não foi realizado. Eu falei assim, não tem como fazer cesárea. Eu falei, mesmo assim, eu não estou sentindo o neném mexendo, não era para estar mexendo? Ela falou, não, mas pelos batimentos está tudo normal. Aí quando foi às 23 e pouquinho, vieram de novo para poder fazer a escuta e já não estava mais escutando, não estava mais, o coraçãozinho tinha parado de bater. Aí foi onde chamaram um monte de gente, foram lá em cima,
tentaram ainda ver se conseguia ouvir, não ouviu, me levaram para o centro cirúrgico. Aí, a hora que o médico abriu, falou, sua placenta rompeu e o neném morreu. E meu marido, na hora, desesperou, começou, mas por que não fez uma cesárea? Ela falou que não estava sentindo o neném mexendo. E a gente pediu muito, entendeu? Falamos todo o tempo, entendeu? Desde a internação, que não estava sentindo o neném mexer. Minha esposa falando, amor, não estou sentindo o neném mexer. Ainda a médica falou, mas essa contração não está valendo nada, porque tem que ser mais forte a contração para você estar em trabalho de parto. E minha esposa ainda questionou, mas se eu estou sentindo contração, eu tenho direito a cesárea, porque eu já estou em trabalho de parto. Ela falou, não, mas tem que estar mais forte, tem que estar com 3 centímetros de dilatação. A cesariana não foi realizada e o bebê acabou morrendo. Porque uma mulher prestes a ser mãe teve a vontade atendida e a outra não. Uma mãe não tem o direito de escolher como quer trazer o filho ao mundo? Uma lei estadual de 2019 diz que sim. Ela é categórica ao afirmar que, a partir da 39ª semana, a parturiente pode escolher entre a cesariana e o parto normal. Caso a cesariana seja negada por algum motivo, o médico responsável deve relatar o motivo no prontuário. Nós procuramos a autora do projeto que deu origem à lei. Janaína Pascoal, na época deputada estadual e hoje vereadora na capital paulista, explica por que propôs essa liberdade de escolha às gestantes. Peguei casos de mulheres que chegaram na maternidade, também com 39, 40, 41 semanas, com bolsa já rompida, e que foram deitadas e tiveram parto normal induzido, e algumas ficaram assim horas nessa indução de parto normal, implorando para fazer uma cesariana. E aí pegam aqueles números de crianças mortas, crianças sequeladas por anóxia, que é a falta de oxigênio, mulheres mortas, e dizem assim, como a cesárea mata mais do que o parto normal. A questão é a seguinte, esses números ninguém conta, que são números relacionados a cesarianas feitas de emergência. Quando nesse contexto a mulher morre ou o bebê morre, entra nas estatísticas de morte em cesariana. A lei obriga que essa informação esteja visível na unidade de saúde. No Hospital Maternidade de Bauru, a placa está ali, mas tem uma frase que não consta no texto da lei. Ela está entre parênteses. Gestante já em trabalho de parto. Ela apareceu depois da sanção da lei, quando a Secretaria Estadual de Saúde procurou uma nota técnica para orientar o cumprimento da medida. Entre as recomendações está a de que a gestante esteja em trabalho de parto para pedir a cesariana. Primeiro que não é esse o dizer que foi aprovado na lei. Quando a maternidade coloca aquele entre parênteses, situação de parto ativo, primeiro prova que não era isso que a lei queria. Segundo, distorce o que está previsto claramente na lei, que a placa não era essa. Mas uma norma técnica pode se sobrepor ao texto de uma lei sancionada pelo governador? Para o advogado especialista em saúde pública, Carlos Alexandre Carvalho, a lei deve ser considerada em qualquer situação. Segundo ele, mesmo com a nota técnica, a vontade da gestante precisa ser respeitada. Independente de toda a norma técnica que foi criada, lei é feita para ser cumprida, não para ser discutida ou revogada através de uma norma técnica. Se os órgãos de classe não concordam com a lei, eles que utilizem o mecanismo do processo legislativo para a revogação de uma lei ou para a mudança da lei naqueles termos, e não para criar embaraços de modo que o paciente, na verdade a paciente, naquele momento mais feliz da vida dela, sofra todo o constrangimento. Então a gente tem que deixar bem claro, não é uma norma técnica que vai determinar se vai ser parto normal ou se vai ser cesárea. Quem vai determinar o que vai ser feito é a gestante. E no caso de uma mulher vítima, de uma família vítima, tem que levar a situação para o CRM, para o CFM, porque não pode. E outra,
Quem nega cesariana a essa mulher, a essas mulheres, está descumprindo resolução do CFM. Essa negativa na hora do parto era justamente o maior medo da Emily. Aos 23 anos, ela esperava a terceira filha. Os 2 primeiros partos foram normais, mas a última gestação ficou marcada por um trabalho de parto de 32 horas e muito sofrimento. Por isso, desde as primeiras consultas do pré-natal, Emily dizia que queria uma cesariana, ainda mais depois do diagnóstico de diabetes gestacional. Vem acontecendo muitas mortes também com os neném, então eu tô com medo, tipo assim, ó, de não aguentar, chegar lá e, tipo assim, forçar o parto normal, e a neném ser muito grande, acabar me machucando mais que o outro filho me machucou também, entendeu? Pra sair já era grande e não tinha diabetes. Aí agora eu tenho a diabetes, então vai piorar. Eu acho que eles vão tentar o parto normal até o último que eu não aguentar. Então, tô com muito medo, mas muito medo mesmo. Emily entrou em trabalho de parto no dia 11 de maio por volta das 4 da tarde. Quase 24 horas depois, já no dia seguinte, ainda não havia passado pela cesariana, apesar dos pedidos feitos repetidamente. Sabendo da situação, nossa produtora Raíssa Toledo foi até a maternidade para tentar falar com a Emily e entender o que estava acontecendo. A gente veio aqui justamente para entender por que não está sendo respeitado, já que tem essa lei, né? E essa lei é justamente para evitar todo esse estresse nessa hora que é tão importante para a mulher, né? Sim, é que essa lei ela tem 2 interpretações. Né? Sim. E aí, acho que o ideal seria conversar mesmo com a nossa assessoria de imprensa primeiro, para depois a gente estar dando essa devolutiva para vocês. A gente esperou cerca de 40 minutos aqui na maternidade. Finalmente, uma funcionária do administrativo veio conversar com a gente. Ela disse que a gente não podia entrar para gravar com a Emily porque ela está internada e lá dentro as gravações não são permitidas. E olha só, mesmo a gente estando aqui na maternidade, eles pediram para que a gente enviasse um e-mail para a Secretaria Estadual de Saúde para que lá de São Paulo eles checassem o que está acontecendo com a Emily. Foram 26 horas de sofrimento no quarto. 6 da tarde do dia 12 de maio, então, nasceu a pequena Zoe de cesariana. Mas só depois que a nossa equipe foi até a unidade de saúde. Enquanto ainda estávamos na portaria, a equipe médica avisou a Emily do procedimento. Eu pedia, tipo assim, ignorava. Tipo, eu quero cesárea. Aí falava, não, você pode pedir a anestesia. Não, que tá quase lá. Mas nunca falava, vamos pra cesárea. Entendeu? Aí, quando também o neném foi ver o coração da neném, tava diminuindo. Aí, correram comigo pra cesárea. Também vocês foram lá. E aí, nesse momento que vocês foram lá, o coração da neném começou a diminuir. Os batimentos. Aí, correram. A palavra medo é frequentemente repetida por Emily. A jovem sentiu medo do que poderia acontecer com a filha e medo pela própria vida. Medo que não precisava existir caso ela tivesse a segurança de que a lei que já existe seria cumprida. O direito básico de escolher como quer que seja realizado o parto. Nossa, fiquei morrendo de medo, mas hoje estou muito feliz. Graças a Deus, muito feliz. Como que é tê-la no colo? Ai, uma emoção, felicidade, né? Muito feliz, de verdade. Realizada. Fatalidades acontecem, mas pro resto da vida uma mãe vai conviver com uma pergunta que nunca será respondida. Se tivesse feito um escândalo, será que o Theo estava vivo ainda? Será que a gente teria conseguido salvar a vida dele? Nesse momento difícil agora, nada vai trazer o Theo, entendeu? A única coisa que a gente busca é justiça, entendeu? Justiça, porque quantas vidas vai ser tirada, entendeu? Quantos nenenzinhos vão morrer, entendeu? Por causa dessa lei que se diz ser direito da mulher. A partir de 39 semanas, ela tem o direito de cesariana. Nós
nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para saber o que está acontecendo na maternidade. Em nota, a Secretaria disse que as maternidades estaduais seguem a legislação, incluindo a lei que garante à gestante de como escolher o parto. A nota reforça que respeita a lei, observando as condições previstas na norma e a avaliação da equipe assistencial. Como vimos, a norma não pode se sobrepor à lei. A lei vigente é soberana. Portanto, não deveria observar a norma em detrimento da lei. Seguimos com a nota. A rede estadual atua com foco na segurança da mãe e do bebê. As pacientes recebem informações sobre os benefícios e os riscos de cada via de nascimento, permitindo uma decisão consciente e compartilhada. Pelos relatos das mães na reportagem e outras mães que nos procuraram, elas contam exatamente o contrário. Elas não tiveram o direito de decisão respeitado. A nota ainda segue. A Secretaria reforça que o parto normal é a via recomendada para a maioria das gestações de baixo risco, por apresentar importantes benefícios para a recuperação materna e para a saúde do recém-nascido. Por isso, as equipes das unidades estaduais desenvolvem ações permanentes de incentivo ao parto normal, sempre respeitando a autonomia da mulher e suas necessidades individuais. Nós vimos na reportagem que as mães não tiveram a autonomia respeitada. Elas relatam que pediram pela cesariana insistentemente por mais de 24 horas. Pedimos também para a Secretaria um posicionamento sobre as duas mães mostradas na reportagem. Sobre a Ana Carolina, a pasta determinou a maternidade Santa Isabel rigorosa apuração interna e avalia o relatório médico sobre o atendimento prestado às pacientes. O caso foi em 8 de abril e até agora ninguém foi responsabilizado pela morte do bebê. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia também investiga o caso. Sobre a Emily, a Secretaria de Saúde do Estado disse que a cesariana foi realizada após solicitação da paciente, cumprindo os critérios de segurança e a disponibilidade do centro cirúrgico. Essa resposta é totalmente diferente do que foi relatado pela própria Emily e pelo que vimos agora na reportagem. Ela afirma ter pedido a cesariana logo no início, mas ficou mais de 24 horas tendo parto normal induzido. O procedimento só foi realizado depois que a nossa equipe foi ao hospital. E só fomos até lá porque estávamos acompanhando esse caso desde o início. Nós vamos continuar mostrando mais casos de mães que não tiveram a vontade respeitada nas maternidades aqui no TN1.